Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela disposição. Que Jesus os abençoe, os ilumine, os proteja sempre. Estamos nessa nossa segunda reunião do ano. Perdão. Na primeira, né? A primeira não, a segunda reunião do ano. Ai. Foi dia 2 a primeira. Tô meio perdido no tempo. Não se importem com isso. Então, que Jesus abençoe, ilumine suas casas, suas vidas. Obrigado pelo carinho, por toda essa positividade que cada um guarda. Estamos um pouco afastados, né? Não estamos tendo nossa parte presencial, mas não se preocupe, em breve volta. E na noite de hoje, vamos ouvir nossa querida irmã Simone. Eu também vou dar uma palhinhazinha na reunião. Continuar o livro Mãos Unidas. E vamos à nossa parte mediúnico, espiritual, né? Vamos à parte de obsessão. Tudo feito pelo plano espiritual. Então, momento da música. Os irmãos, pense na sua família, pense nas suas situações. Coloque uma água para magnetizar, para que você possa beber e fluidifique tudo aquilo que você precisa. Não vamos colocar o chat, porque não é ao vivo, né? Mas em breve também a gente vai voltar ao vivo. Então, vamos à nossa prece, agradecer a Jesus e pedir que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos ilumine sempre. Jesus, amado e divino Mestre, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar junto de irmãos amigos diletos, amigos que nos acompanham nessa arrumagem espiritual, nesse plano físico. O Senhor possa abençoar a cada um de nós, Senhor, dentro daquilo que necessita, dentro daquilo que precisa. Rogamos a Ti, ao Seu amor infinito, ao Seu carinho, que nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça sempre. Senhor, vos rogamos, vos pedimos que olhe por cada um de nós. Que seja para nós fonte insaciável do amor divino. Que possa, nesse momento, adentrar as casas dos irmãos, não importa o horário que esteja assistindo, mas adentre a casa de cada um, espargindo luz, boas vibrações, energias positivas, esperança para um futuro melhor. Aqueles que sofrem dores no corpo físico, aqueles que sofrem dores morais, aqueles que sofrem tantas iniquidades nesse mundo, que possam ser anestesiados, acalmados nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. E nesses breves momentos possamos aliviar nossas almas, olhar para o céu e te agradecer sempre. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, Manel Moreno, Caboclo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião da noite de hoje, que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Da paz, muito amor e muita luz para todos nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente. Que a paz do Senhor esteja com todos. E eu resolvi gravar isso, até nem gravei em casa, por isso que eu estou de fone, estou tentando ver se melhora um pouco o som,
e diminui o som da rua, porque eu estou gravando no meu consultório. Essa semana eu procurando, né, inspiração, eu ouvi um podcast, e aí nesse podcast o rapaz que estava falando, que eu não lembro o nome dele agora, ele estava falando de uma frase que um padre chamado Padre Léo falou, que eu achei muito legal também, que a palavra, né, que a gente estuda, né, quando a gente está estudando biologia, estudando sobre o ser humano, a gente aprende que a gente é feito de DNA, né, que tem um nome científico, mas eu não vou falar o nome científico, eu vou falar o que o Padre Léo falou, que significa DNA. Significa Deus é nosso autor. E aí, a gente pensando nisso, que Deus criou a gente, né? A gente fala sempre que a gente é uma centelha divina, então a gente tem o nosso foguinho lá que Deus colocou, nosso espírito criado por Ele. E esse espírito precisa ser polido, lapidado, né? Que a gente fala, brilha a vossa luz, para esse espírito poder virar realmente um espírito de luz. E aí a gente pensando que se Deus, né, é o nosso autor, se foi Ele que nos criou, tudo que Ele faz é bom, né? Apesar, né, na época que Jesus esteve aqui, Ele falou, bom é o Pai. E a gente tem que viver em busca de ser bom também, né? E aí, Deus criou a gente, dentro da gente nós somos feitos já com um alicerce, né? Deus fez a base. E aí a gente vai construindo esse ser humano, essa alma, né? A gente vai aumentando, vai subindo as paredes, né? Então o alicerce Deus já deu. Então dentro da gente a gente tem o poder de ser melhor a cada dia, que é o que a gente fala sempre aqui que tem que ser, né? E aí, vamos pensar em Deus. Deus é o pintor do nosso quadro. E quando a gente pinta, né, nós somos o quadro. Quando a gente pinta, quando alguém vai pintar um quadro, muito difícil não respingar, muito difícil não cair uma gotinha fora do lugar. Um pincel às vezes está sujo, a gente lava, mas ele continua com um resquíciozinho. Então, a gente não está pronto. A gente é obra de Deus. Deus criou para a gente continuar evoluindo. Então, vamos pensar que nós somos um quadro. É um quadro que Deus colocou o alicerce, colocou a tela. E nós vamos pintando esse quadro, construindo esse quadro, né, essa obra divina. E aí, só que pode cair os respingos que eu falei. Pode, o pincel tá sujo. Os respingos seriam as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que fazem a gente, às vezes, até querer desistir, que fazem a gente não pensar direito, né? Mas a gente não pode pedir para Deus tirar essa prova, né? Começa por aí. E aí, eu tô olhando pro lado aqui porque eu fui escrevendo umas palavras-chave aqui. E aí, o que acontece? Esse processo, né, de desenvolvimento, ele passa por sujeiras, que são essas gotas, que são esses respingos, que são o pincel sujo, né? Essa sujeira, esses erros que a gente passa na vida da gente, a gente tem que aprender a repensar, né? Se eu fiz numa vida ou se eu fiz nessa, eu não posso continuar fazendo o mesmo erro, não posso continuar cometendo as mesmas coisas, né? Até porque, como Deus nos deu nossa base, nós já temos dentro da gente o nosso alicerce, a gente sabe o que a gente está fazendo, o que é errado ou o que é certo, né? A gente tem essa percepção divina. Deus mostra pra gente o que é certo e o que é errado. A gente só continua fazendo as coisas erradas porque a gente quer. Porque na hora que a gente bota a mão na consciência, a gente sabe que a gente está errado, né? Quando a gente faz uma coisa e a gente fica na dúvida, a gente está errado. Dificilmente a gente vai estar certo, né? E aí, dentro da gente, Deus colocou as virtudes espirituais. O que a gente precisa desenvolver? Quais são as virtudes? O amor, né? A caridade, desenvolver-nos em sociedade, né? Promover o bem do outro, o bem do próximo, próximo mais longe. E
como Deus colocou esse alicerce, Ele quer que a gente edifique a nossa casa espiritual, nossa casa, corpo físico também. Ele não tem o dever de tirar as nossas provas. Que a gente fala assim, Deus, por favor, afasta de mim isso. Deus vai curar, Deus vai cuidar, Deus vai prover. Ele pode ajudar. Mas se a gente não fizer o nosso papel, né, se nós não fizermos, falando corretamente, se nós não fizermos o nosso papel, de nada vai adiantar. Aí Deus vai, coloca, né, que a gente tem os nossos anjos da guarda, que tem nossos protetores, que tem os espíritos afins, tem os nossos amigos nessa vida, tem as pessoas da nossa família que estão ali cercando, ajudando a gente. Ele coloca, mas eu me fecho, eu não quero ajuda, eu não quero pedir, eu não quero melhorar em nada, eu quero ficar ali, eu quero ser uma pedra, que a pedra fica ali parada, até a pedra, com o passar do tempo, ela se modifica. A pedra, se ela sofrer erosão do vento, a erosão da água, das chuvas, né? Claro que é bem lentamente, mas ela se modifica. E se eu tô aqui nessa vida e quero ficar parado igual uma pedra, é pouco tempo para eu me modificar. Então eu tenho que querer me modificar, eu tenho que pensar no que eu tô fazendo, no que eu preciso evoluir, no que eu tô, com a minha consciência que tá batendo, que tá errado, e consertar, né? Então, assim, eu não posso pedir a Deus, Deus, resolve meus problemas, estou na oração, Deus, por favor, eu não quero passar por isso, resolve meus problemas. Se Deus fosse para resolver os problemas da gente, a gente nem precisava vir aqui, né? É igual, eu sei, a pessoa fala muito, Jesus morreu na cruz e Ele nos livrou dos pecados. Jesus morreu na cruz, Ele ensinou a gente a se livrar dos pecados, né? Ensinou a gente a como fazer para não cair em tentação, para não cair no pecado, para não fazer coisas erradas, né? Já veio, Deus já colocou dentro da gente, Jesus veio para ajudar a gente a pensar mais, com as palavras dele, com as ações principalmente. Então, assim, Jesus, Ele não passou aqui, Ele veio para fazer o papel dele. E aí, se a gente fizer o nosso papel também, as coisas que Deus colocou que a gente tem que fazer, a nossa programação, que a gente tiver essa oportunidade de realmente vir com a programação, se a gente não veio compulsoriamente, se a gente não for obrigado a vir, a gente veio com uma programação. E dentro dessa programação, a gente tem as nossas provas, né? Nós temos as nossas provas, nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos deveres. Nós temos que ajudar o próximo, mas nós também podemos pedir ajuda e devemos pedir ajuda. A gente tem que parar de ser orgulhoso, né? Não adianta dizer, eu estou passando por um problemão que eu não consigo ver, que eu não consigo ver solução. Que eu já falei numa live, numa outra reunião, a gente se afasta do problema para a gente conseguir ver melhor. Mas se eu não consigo resolver, eu tenho que pedir ajuda a quem consegue. Vou pedir para Deus. Eu posso pedir, Deus, coloca alguém no meu caminho que me ajude. Estou com um problema de saúde, Deus, coloca um médico, um amigo que me indique um médico que vá cuidar da minha saúde. Ou um enfermeiro que olhe por mim, alguém da área da saúde que possa me ajudar. Alguém que me dê uma orientação. Um exame que apareça realmente o que eu tenho, né? Eu tô com problema financeiro, vou falar com quem? Eu preciso arranjar um emprego, vou procurar um emprego, vou procurar um trabalho, vou procurar emprego e trabalho tem diferença, tá, gente? Vou procurar estudar, fazer um curso para tentar arranjar alguma coisa melhor, né? Então, assim, eu não posso ficar parada, estacionada. Eu não sou pedra. Eu já fui pedra alguma vez na vida aí, né? Nas vidas passadas a gente já passou pelo ser mineral, já passou pelo ser animal, e agora a gente está ao ser hominal, né? Acho que é essa a palavra, né? Então, assim, a gente não pode ficar pedindo para Deus tirar nossas provas. Vamos pensar, né? Que Dan fala, o Sr. Vicente também já falou, a gente está numa escola. A Terra é um planeta, é uma escola grande. E aí, quando a gente está lá na escola, a gente pode pedir para o professor assim, professor, faz minha prova para mim. Professor, não quero fazer prova não. Eu posso? Infelizmente não.
E na vida da gente também tem que ser assim. A gente não pode pedir para Deus tirar a nossa prova. Nós somos os alunos e Deus é o professor. Se a gente chegar para Ele, Deus, não quero fazer prova não. Ah, Deus, me tira essa prova. Ou então, Deus, resolve isso para mim. Não é Ele que tem que resolver. Eu falo isso às vezes com meus alunos, meus pacientes também, às vezes que eu vou ver leitura, né? Que eu também trabalho com leitura com eles. E aí eles falam assim, mas o que está escrito aqui? Aí eu falo assim, mas eu já sei ler. Quem tem que tentar aprender a ler é você. Então assim, eu chegar para Deus e falar, Deus, me dá a resposta. Não é Ele que tem que me dar a resposta, sou eu que tenho que buscar essa resposta, chegar, né, nesse caminho. E aí, falando do nosso alicerce, para a gente encerrar, Deus criou o alicerce, criou a base e nós vamos criar as paredes, né? Lembrar que temos que colocar portas, janelas para a gente respirar também. A gente precisa de um tempo de descanso. A gente precisa fazer a decoração. O que é a decoração? São os sentimentos, são as amizades, são os nossos prazeres também, mas não prazeres, né, exagerados, prazeres de tirar uma tardezinha para conversar com um amigo, de ler um livro, de assistir um bom filme. Não que a gente vá fazer isso o tempo todo, mas a gente tem que fazer isso também, porque o corpo da gente precisa de descanso, a mente precisa de descanso também. E aí isso é a parte da decoração. E tudo isso, né, o reboco da casa, que é a parte mais de mão de obra, depende da gente e das nossas ações. Então assim, Deus criou a gente, Ele nos deu o alicerce, Ele nos deu a chama divina, né? Mesmo que seja uma centelha, e nós temos que transformar isso numa grande claridade. A gente tem que sair se polindo, né? Limpando a lâmpadazinha, uma vez não falou isso, a gente está lá numa centelhazinha, bem, pensa numa vela, uma chama de vela quase apagando dentro de uma cúpula. E aí aquela cúpula vai ficando suja, por quê? A vela solta uma fumacinha, né? E vai escurecendo. Então a gente tem que fazer o que? O papel de limpar. Tira a cúpula, limpa por dentro, bota a cúpula de novo. Se for uma lâmpada, a lâmpada está suja por fora. A gente tem que sair limpando, polindo. Então a gente tem que se polir nas atitudes, se polir nas ações. Ter cuidado com o nosso corpo físico e com o nosso corpo espiritual. Como que a gente faz isso? Estudando, né, a Bíblia, estudando o Pentateuco, estudando as mensagens, estudando o próximo, vendo as atitudes, vendo o que a gente precisa melhorar, né, para a gente se desenvolver a cada dia. Então, que o DNA, né, que Deus que nos criou, que Ele é o nosso autor, que o nosso DNA seja bom, como Deus é bom. Que a paz do Senhor continue com todos. Fiquem com Deus. Meus amados irmãos, vamos proceder então à leitura, né, do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Como diz minha querida irmã Cristiane, Emmanuel, ele não é nada fofo, mas não, nada assim também pesado demais. Ele apenas é contundente nas suas palavras e ele é aquela pessoa em que não tem... Ele vai mais direto ao assunto, mais certeiro ao assunto. Existem pessoas que são evangelizadoras, existem pessoas que são contemplativas, existem pessoas que diversas características. O nosso querido Emmanuel, ele é uma pessoa muito realista. Me vejo também um pouquinho assim, não que eu seja igual a ele, mas a nossa atitude são parecidas, a gente sempre olha para o lado prático da vida. Então eu me identifico bastante com as leituras do Emmanuel. Esse livro, Mãos Unidas, para mim tem sido algo bem significativo. Então vamos ler o segundo capítulo, né, do livro Mãos Unidas e vamos conversar um pouquinho sobre ele.
de novo, não é aquele esquema de reflexão nem dos nossos estudos, é só uma conversa, tá? Então, deixa eu colocar aqui, tirar a câmera, para não atrapalhar a leitura de todos. Então, o segundo capítulo fala no corpo. Há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Leve observação, porém, nos fará lembrar a importância da vida física. Diz-se muitas vezes que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida nos hospitais do tempo nos suprime as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Nele reencontramos os desafetos de passadas reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço para a quitação necessária de nossos débitos, perante a lei que nos governa os destinos. Com ele, entesouramos pouco a pouco os valores da evolução e da cultura. Auxiliados por ele, perdemos os derradeiros resquícios da herança animal que carregamos por força da longa vivência nos reinos inferiores da criação, a fim de que nos elevemos aos topes da inteligência. Integrados nele, é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza ante a glória espiritual que todos nos aguarda no infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos materiais da terra, que nos presidem o estágio do plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos da escola da experiência. Meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século a século, existência a existência e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal. Então, deixa eu voltar aqui ao início. Vou voltar aqui com a câmera. Vamos beber água? Às vezes, nós somos chamados, a falar sobre a questão do nosso corpo físico. Eu falo, às vezes, porque dentro das conversas em que o espiritismo é colocado, dificilmente não caiamos nessa conversa do corpo físico. O corpo físico é pedra de tropeço, o corpo físico é como é que se diz? É o que nos traz o de pior. E eu entendi, é uma leitura minha, convido os irmãos para conversar talvez sobre isso, quiserem. Eu vejo o corpo físico, vou aqui fazer uma parte. Se nós pensarmos assim, nós vamos acabar esquecendo ou menosprezando que a encarnação é uma das maiores dádivas que Deus nos dá. Se é uma das maiores dádivas, consta, inclusive, por alguns espíritos, que o suicídio é um dos maiores crimes por retirar essa dadivosa concessão de Deus. Se é uma concessão divina, como é que pode ser ruim? Como
Como é que as pessoas podem dizer: ah, não, a matéria é um castigo para o ser humano? Desde quando? Eu adorei a primeira frase, né? Em que, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Ali. Dizer que o corpo físico é isso, ele coloca aqui, faz uma comparação. É o mesmo que combater a escola. Combater a escola por quê? Porque ela sacrifica o aluno. Ela provoca constrangimento no aluno para estudar, para melhorar, para aprender, para tomar ciência da vida, através de testes, de elaborações. Dizer que o corpo físico é um obstáculo, é um padecimento, é um castigo, é a mesma coisa de dizer assim, ó, a escola é um senhor mau para os alunos. Mas é isso. A escola, vamos aqui manter tudo dentro de uma ideia maior. Não estou dizendo que todas as escolas são excelentes. Estou dizendo o valor da escola. O valor institucional. O valor das questões escolares. Ela é importante, nos faz ler, nos faz aprender, nos faz socializar. Eu sempre tenho um pé atrás, porque eu sei que a escola está muito defasada em relação ao seu tempo. Professores mal treinados, mal disciplinados. Tem toda uma história muito grande. Mas também tem uma quantidade, eu diria para vocês, a maior parte, que são pessoas muito esforçadas, os professores, não só os professores educadores, mas os professores que lá estão como auxiliares, que também são professores, nos ensinam a ter disciplina, nos ensinam tantas coisas. Então a escola é um campo de aprendizado, seja na hora da aula, o conhecimento, seja nos intervalos, através de disciplinadores, né, os orientadores, que nos ensinam a ter um bom juízo, um bom comportamento. Perceber o corpo físico como um castigo é a mesma coisa que achar que a escola também é um castigo para o aluno. Então estaríamos derrocando o valor institucional. Não que a escola não tenha que melhorar, está ótimo do jeito. Não. Temos que melhorar, tem bastante coisas a serem acertadas nas escolas, no tipo de ensino. Mas a função escolar, ela é muito importante. E ele, o Emmanuel, traz todo o discernimento em relação à nossa vida. O que nos concerne o corpo físico? Primeiro, que é um amortecedor imenso. Como assim? Quem de nós lembra do passado? Vou aqui fazer uma exceção àqueles que já têm conhecimento do passado, que sabem o que aconteceu. Mas, se você é essa pessoa que conhece, você é uma minoria, mas muito minoria. Raras são as pessoas. Mas se eu for buscar, tem pessoas que vêm, o que garante que estará certo? O que garante que verá todas as encarnações? O que garante que olhará todas as nuances? A gente só tem uma breve fotografia. Sabemos talvez quem foi, fomos, algumas pessoas que interagem conosco. Mas todos nós caímos nesse berço do esquecimento temporário.
Ele coloca aqui como um anestésico. Para quê? Para que esse anestésico? As pessoas chegam a confundir de vez em quando falando: se eu soubesse o que eu fiz, eu corrigiria. Mas não sei. Olhando de uma maneira bem grosseira, bem rápida, sim. Sim, sim. Se lembrássemos, até mesmo esse dogma que é criado por algumas religiões que não existe, né? Nós somos espíritos novos sempre, cairia. Mas quais consequências? Quantos espíritos endividados renascendo dentro de uma família com pessoas antagônicas? Como ficariam essas encarnações? Não, mas hoje eu sei que meu filho, minha filha, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu irmão, eles são porque o jeito de ser a gente não bate. Quem garante isso? Quem garante que vocês não eram essas pessoas, né, que são antagônicas hoje na matéria, não eram comparsas do passado e faziam exatamente a mesma coisa. E hoje degladiam-se, né, ou digladiam-se entre si por causa da mesma obstinação do passado. Isso não quer dizer absolutamente nada. Podemos ver uma outra encarnação que um filho foi isso, uma filha foi aquilo, que um pai foi isso, um pai... Podemos olhar 10 encarnações. Mas e o dia a dia? E a vivência que está lá? É o que hoje nós sentimos. Nossa existência é nesse breve momento. Hoje passamos por um enfrentar das situações cotidianas. Viver é enfrentar as situações. O que passou gera arrependimento ou alegria. Arrependimento, tristeza ou alegria. O que virá é a incerteza. Então, lidar com o que acontece no dia a dia é o que transforma nosso espírito. E essa transformação vem com a educação, com o aprendizado. Qual é essa educação? Qual é esse aprendizado? Podem ser tendências que trouxemos do passado, como podem ser a da presente encarnação, através dos pais, através da própria vida. Há pessoas que nunca entraram numa escola e têm uma educação primorosa. Pode talvez não ser nem alfabetizado, mas tem um linguajar próprio, carinhoso, amoroso, tem uma educação ao falar. E há outras que são versados em letras, em títulos, que tratam grosseiramente as outras pessoas. Então, o aprendizado material não é uma garantia de conquista. O aprendizado material é um amparo a tudo que nós estamos vivendo. Ele coloca aqui que é necessário esse mergulho na matéria para criar os limites para a alma. Como uma criança sem educação, colocar os limites para ela através, pode ser de uma punição, né? Castigo. Olha, está limitado, você não pode fazer isso hoje, não pode fazer isso amanhã, você não vai sair, você não vai... Então, vamos botar punições, limites à vida daquela criança. E nós estamos nesse caminho semelhante. Somos colocados limites dentro da matéria. Mas não viemos sozinhos. Tem um círculo inteiro na matéria e no mundo espiritual. Grupos. Várias vezes ele me fala assim, Dan, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu estou lotado de obsessores. Aí eu fiz uma brincadeira. Brincadeira, tá? É empírico. Mas eu falei assim, você tem o dobro ou triplo a mais de amigos do que inimigos espirituais. Depende de a quem você sintonize. Então, pessoas que costumam ver muitos espíritos obsessores, coisas ruins, é porque a sua sintonia ainda não saiu,
onde se deixa perceber. Estou dizendo que o médium ele seja obstinado por isso. Não. Estou dizendo que às vezes nos falta uma percepção maior da vida. Olhar para as coisas boas. Buscar coisas melhores. Então, como diz aqui o nosso querido Emmanuel, vamos olhar para dentro de nós. Essa última frase dele, esse último parágrafo dele aqui. Meditemos em tudo e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século a século, existência a existência e dia por dia. A bendita ciência do crescimento e da ascensão. Não se esqueça, a vida não é feita do hoje, a vida não é feita do amanhã e nem do ontem. A vida é feita de uma sucessão de reencarnações pretéritas, reencarnação presente e futuras reencarnações. Amealhamos conhecimentos durante essas reencarnações. E cabe a nós aprendermos a entender todas essas situações. E espero que os irmãos possam colocar em perspectiva essa visão de entender que tudo na vida tem um porquê. A matéria, ela não é um crivo, não é um aguilhão, não. A vida é aquilo que nós fazemos dela. Tem pessoas tão positivas no mundo que o pior acontecendo, a pessoa sempre olha para um lado bom. E há pessoas que têm tantas coisas e não conseguem ver nada de bom. Então a vida é uma perspectiva, é um ponto de vista. Possamos aguçar o nosso ponto de vista para o bem e não para o mal. Tenhamos fé em Deus. Temos a certeza que Jesus, sendo o nosso governador celeste, sempre nos apontará os mares mais corretos para navegarmos. Jesus abençoe a todos. E assim seja. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu
meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Jesus, obrigado por esse momento em que os nossos corações se uniram e permanecem unidos, Senhor, nessa grande família espiritual, junto a esses trabalhadores amigos. Ajude, Senhor, a cada um que nessa noite veio buscar ajuda, buscar o socorro. Dê-nos, Senhor, a oportunidade de caminharmos com mais firmeza nesse planeta, entendermos por que aqui estamos. Grato, Senhor, sempre por tudo, por nos ajudar, nos fortalecer e nos iluminar. Nesse momento, Senhor, rogo para que tenhamos uma noite tranquila, um momento de inspiração, e que tudo que venha a nos suceder seja sempre pelo amor do Pai. Que possamos todos nós, aliviados nos corações, na alma, com os ombros mais leves, render a Ti graças por tudo recebido, Senhor, pelo amor, pelo carinho, pela libertação. Faça em nós, Senhor, segundo a vontade do Pai, que o amor do Pai, o amor de Deus, seja para com cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, de joelhos, e entregamos nossa vida em vossas mãos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa inspiração. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião da noite de hoje.
Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz a todos os irmãos. Que assim seja, e graças a Deus.